ele não ter usado da violência em nenhum momento. Isso é um heroísmo, assim, grandioso, né? Grandioso. Porque todos nós, seres humanos, a gente tem algo que é instintivo, né? Se a coisa aperta demais, você reage com um pouco de violência. Na palavra, nas atitudes, nas ações. E ele, mesmo diante do maior estresse, mesmo diante do maior abandono, do maior bullying, né? Jesus sofreu bullying, né? Sofreu bullying. Então, foi excluído, né? Os amigos isolaram, ficaram com medo, ficou ali sozinho. Então, diante disso tudo, não tem violência nele. Não tem nem recriminação, né? Isso é uma coisa... Porque, você imagina, a gente pega assim, os grandes heróis, né? O Homem de Ferro, o Thor, Homem-Aranha, todos são capazes de vencer grandes adversários. Mas se ele tivesse que lutar com ele mesmo, imagina, se o super-homem tivesse que lutar consigo mesmo, será que ele seria tão poderoso para vencer a si mesmo? É uma pergunta boa, né? Eu gosto de pensar assim, que aqui na Terra, geralmente, quando a pessoa se torna muito grande em alguma coisa, então você pensa assim, um astro do esporte, um astro da música, um astro, ou um astro que eu estou falando masculino e feminino, não estou, né, em todos os sentidos. Alguém que se destacou na música, nos esportes, na ciência, na política, na economia, um grande, na ciência, né? Assim, um gigante, uma mulher, um homem gigantes. Isso não significa que, ao mesmo tempo, ele é um gigante no amor. Então, a gente acostumou a pensar que as pessoas que se tornam muito boas, que se tornam gigantescas na sua área, elas são pessoas distantes. Então, a gente imagina isso. Né? E 95% das vezes isso é verdade. Isso é verdade. Só que, com Jesus, ele é o máximo. Só que ele é também o máximo no amor. Então, quem é o máximo no amor, quem é gigante no amor, é uma pessoa extremamente próxima. Porque o amor aproxima. Né? O amor junta as pessoas. O amor, ele quer ajudar, ele quer fazer o outro crescer, ele quer incentivar, ele quer apoiar, ele quer estar junto, ele quer estar olho no olho. Então, é isso que muda a equação. Porque Jesus é um gigante, ele é um gigante mesmo, ele formou o planeta, mas ele é um gigante no amor. Então, isso o aproxima de um nível que a gente também não tem ideia, porque a gente não conhece, do nosso lado aqui, ninguém que tenha nem 10% o amor de Jesus. Então, isso é que é difícil de conciliar, sabe? Porque a gente pensa assim, Paulo encontrando com ele na estrada de Damasco, aquele sol, aquela luz, mas ele era tão gigante no amor que ele chegou e colocou as mãos no ombro do Saulo, conversou com ele, agiu com um amor que desmontou Saulo. Isso é legal, né? Ah, seria. Eu acho que hoje ele seria um herói maior ainda. Porque nós estamos numa sociedade que é tão individualista, as pessoas estão tão egoístas, né? Tão centradas em si mesmo, e encontrar alguém que era capaz de compreender, de acolher todas as pessoas sem qualquer tipo de preconceito, que era capaz de educar sem qualquer tipo de violência, sem condenar. Na carência que as pessoas estão hoje, no isolamento, no egoísmo que elas estão, o amor dele ia arrasar quarteirão. Ninguém ia resistir. Ninguém ia resistir, né? Quem que resiste?
Ninguém resiste. Haroldo, eu estava pensando hoje... Fala. Não, é tão diferente, né? É tão diferente o respeito que ele tinha, a valorização do outro. Isso tá tão difícil hoje que se destacaria ainda mais, né? Se destacaria ainda mais. E é muito legal que Jesus é o não preconceito, com certeza, né? Então, assim, ele tem tudo a ver com os jovens que a gente vê aí, né? Nesse sentido de tentar essa força toda. Só que Jesus tem uma comunicação não violenta que é mais inspiradora ainda, né? E eu fiquei imaginando o Zaqueu de hoje, né? Eu fiquei pensando, Haroldo, se a gente visse ele acolhendo, vamos lá, um político que fez algumas barbaridades aí, e ele falando assim, e esse político falando assim, eu quero ver Jesus, esse cara é diferente, e eu quero estar com ele. Como é que é isso? Como é que a gente agiria? Eu fico às vezes pensando, será que a gente ia ser bacana com Jesus, considerar ele um herói de fazer isso realmente? Nesse mundo tão polarizado. Eu acho que a gente ia crucificar de novo, né? Porque os religiosos, eles acabam entrando num discurso purista. O religioso, ele acaba entrando num comportamento estereotipado, que é o comportamento do fariseu, né? Que Jesus falava, põe a veste branquinha, fica com palavras doces, mas no fundo é um túmulo de mazelas, de quedas morais, né? Então, eu penso que a gente não iria compreender, né? A gente não iria compreender, porque qual que é a lógica de Jesus? É a lógica do médico e do educador. Então, quem que ele procura? O doente e o ignorante. Né? A nossa lógica é a lógica do fanático religioso. Então, quem que a gente procura? Os pseudo-puros igual a gente. Porque a gente quer formar um gueto de pseudo-puros. Pessoas que definem a sua moralidade pela roupa, pelos modos, por aspectos que são exteriores. E Jesus não permitia que a moralidade fosse definida por nada que é exterior. Porque a grande força da moral é o amor. Agora, tem uma coisa, ele também não passava a mão na cabecinha de ninguém. Isso é importante. Então, assim, tá errado, tá errado. Tá errado, tá errado. Né? Então, a regra dele, como diz o Arnaldo César Coelho, né? A regra é clara. Prejudicou alguém, você tá errado. A regra dele é essa. Você está prejudicando alguém? Então tá errado. Você gostaria que fizesse isso com você? Não, então tá errado. E sem conversa. Direto, papo reto. Né? E aí ele educava, mas educava com amor. Então a gente imagina assim, ele chegava perto de alguém e ele sempre pedia para esse alguém dar um passo. Um passinho. Um passo. Não 1000, um passo. Então ninguém conseguia ficar o mesmo diante dele. Porque ele mexia. Ele deslocava a pessoa. Né? Mesmo aqueles que tinham ódio dele, mesmo a pessoa ficava deslocada, ela não conseguia não reagir a ele. Isso é uma coisa curiosa também. Quando perguntaram para Jesus sobre o imposto, sobre não pagar imposto, porque o que as pessoas queriam? As pessoas acham que o amor é uma coisa absolutamente sem regra. Isso não existe com Jesus. Não é? Então, Jesus é o mestre da liberdade, não da libertinagem. Ele é o mestre da liberdade, não da desordem. Então, quando ele chega para João Batista fala assim, mas, puxa vida, você vem aqui para eu te mergulhar no Jordão? Eu que tinha que ir até você. Ele fala, mas faça-se assim para que se cumpra a lei. Né? Então, o que acontece é o seguinte, Jesus não coloca a lei acima da vida. Né? Então, quando que ele furaria a quarentena? Da mesma maneira que o médico e o enfermeiro fura hoje. O médico e o enfermeiro hoje não fura a quarentena? Fura, mas ele fura por irresponsabilidade? Não, ele fura para salvar a vida.
Imagina você chegar no hospital, não tem médico, não tem enfermeira, não tem médica, não tem ninguém, porque todo mundo está observando a quarentena. Quem que vai cuidar dos doentes? Mas isso não é desordem. Isso não é furar para fazer baderna. Isso é furar para salvar a vida. Então tem uma diferença. Certo? Então, resposta, sim e não. Jesus furaria como a médica, como o médico, como a enfermeira e como o enfermeiro hoje estão furando. Por que eles estão furando? Para salvar vidas. E muitos contraindo o vírus. Quantas médicas e quantos médicos, quantas enfermeiras, quantos enfermeiros, quantos porteiros, quantas porteiras, quantos profissionais que trabalham no hospital contraíram o vírus por estarem ajudando o próximo. É isso que nós temos que pensar. Jesus faria igual. Ele é o médico das almas. Agora, ele não faria para fazer aglomeração sem sentido, sem propósito. Isso ele não faria. Isso ele não faria. Assim, o que mais me impressiona é do momento em que ele é preso em diante. Aquele momento é muito impressionante. É muito impressionante. Porque ali ele se torna incompreensível para a gente. Porque tudo que ele faz ali é imprevisível, é algo que a gente não faria. Então, você imagina, né? Você está sendo injusta, porque é importante, né? Injustamente preso, injustamente assassinado, injustamente sofrendo bullying, tomou cuspida no rosto, ficaram ali na cruz, ali, ele sofrendo, fazendo piadinha, enfiando lança do lado direito dele, ele pedindo uma água porque estava com sede, dando vinagre. É muita crueldade. E ele sempre nos surpreendendo com atitudes que são assim inusitadas. Né? Você fala, não tem cabimento. Não é possível. Não é possível que ele vai fazer isso. Então, isso me chamou muita atenção. Assim. Dessa parte em diante, ele é muito... Né? E aí, no momento assim, você imagina você com cálculo renal, imagina você com uma dor de dente. Né? E Jesus estava com essa dor superlativa e ele está ali preocupado. Quem que vai ficar com a mãe dele? Quem que vai ficar com o João? João, eis aí sua mãe. Ele está cuidando dos outros. Isso é muito... Né? Porque estava com muita dor, né? Tem uma coisa, Betinho, que o Chico fala. Foi numa conversa, isso foi gravado, tem uma transcrição, né? Não tem o áudio, mas tem a transcrição. Esse pessoal estava numa madrugada, assim, tomando café com o Chico, e começaram a perguntar para o Chico sobre o que aconteceu, por que Jesus... Porque a pessoa era crucificada, geralmente ela ficava 3 dias para morrer, né? E Jesus ficou algumas horas só. Aí o Chico disse que eles bateram tanto nele que feriram todos os órgãos internos dele. Então, quando ele está caminhando com a cruz ali, ele já está os órgãos internos, já está com hemorragia interna. Bateram muito nele, muito, muito, muito. Ele foi espancado a noite inteira. Então, assim, não tem explicação, né? Não tem explicação. Não existe nenhum espírito no planeta Terra que não conheça Jesus. O que acontece é que tem encarnados que se desconectaram da sua essência espiritual, encarnados que se desconectaram da sua imortalidade, da sua condição de espírito imortal, encarnados que se desconectaram de Jesus, mas não tem nenhum encarnado que o desconheça. Isso não existe. Porque todos estamos sob a coordenação desse ser, né? Isso há milhões de anos. Há milhões de anos. Só que ele formou o planeta tem mais de 4,5 bilhões de anos, né? Então não tem essa pessoa. Não tem essa pessoa. Então, geralmente, esse exemplo que ele deu aí, e não é só quem é um empresário, que é não sei o quê. Tem muita gente também que não tem recurso nenhum e está totalmente desconectado da espiritualidade. Isso tem nada a ver com bem material. Né? Desconexão espiritual é algo que dá em todas as classes, em todas as posições.
Não é porque você não tem bem material que você está conectado. Não é. Né? Não é isso. A matemática não é assim. Então, eu posso me desconectar da espiritualidade. E aí, quando eu desencarno, é o grande choque. É o que o André Luiz fala, é o encontro com a verdade. Não é? Porque aí eu tenho que sair do negacionismo. Eu passei a vida inteira negando e eu tenho que parar de negar. Né? E reconhecer que eu não aproveitei a encarnação quanto eu poderia aproveitar. Mas não conhecer Jesus, isso não existe. Não existe. Todas as ovelhas, ele diz só, todas as ovelhas, a ovelha conhece a voz do pastor. Ele é o pastor das ovelhas terrestres há 4,5 bilhões de anos. Então, eu gosto muito, Betinho, tem um paradigma no Livro dos Espíritos que é assim, que o Kardec pergunta, ele fala assim, qual a razão dos flagelos? E aí no flagelo tem tudo, tem pandemia, tem tudo, guerra, tem de tudo. Qual a razão dos flagelos? E aí os espíritos respondem, aceleração do progresso. Aceleração do progresso. Com essa, a gente não vai perceber agora, mas com essa pandemia a gente avançou uns 100 anos. A gente não vai perceber agora. Mas que avançou, avançou. Que avançou, avançou. Né? Por exemplo, olha o que aconteceu com o movimento espírita e como que ele está lidando hoje com as mídias. Olha como é que mudou a linguagem. Mudou, acabou. Se fosse num processo natural, a gente demoraria 50 anos ou mais. Então, acelera. Acelera mesmo. Né? Impressionante. Tem uma fase bonita, né? Que na ceia da Páscoa, Jesus chama, ele fala assim, eu anseio muito comer essa Páscoa convosco. Olha que legal, né? Eu quero muito celebrar, eu quero muito estar junto de vocês. E aí ele prepara tudo, chama lá os apóstolos, faz a ceia, serve. E aquilo, Betinho, foi tão marcante, que lá no caminho de Emaús, está no capítulo 25 de Lucas, os apóstolos estão conversando lá e vem um peregrino, começa a bater papo com eles. E esse peregrino, rapaz, fica falando de Bíblia 1 hora. Imagina você encontrar com uma pessoa na rua e essa mulher ou esse homem ficar conversando com você de Livro dos Espíritos 1 hora. E eles não reconheceram o peregrino. Aí chamaram ele para hospedar, porque o sol já estava se pondo. Chamaram ele para hospedar. Na hora que foram fazer a ceia, aí reconheceram o peregrino, era Jesus. Ou seja, aquela ceia ficou marcada. Então, o Natal é a celebração do encontro com ele. Desse momento com ele. Desse momento de ternura, de afeto, de proximidade, da razão dele ter vindo. Imagina, ele deixou os impérios celestiais. Ele deixou os mundos celestes para tomar um corpo de carne e ficar do nosso lado. Né? É só alguém que tem um amor superlativo para fazer isso. Né? Então, o Natal, eu acho, é isso, né? Ou pelo menos deveria ser. Deveria ser isso. A gente celebrar esse gesto, esse amor. A lógica do amor não é do merecimento. Isso é incrível, né? Isso é incrível. É quando você ama alguém, tem uma poesia aqui do meu conterrâneo aqui, Carlos Drummond de Andrade, um mineiro, né? Grande poeta. E ele tem um poema que eu adoro, Betinho, que se chama As 100 Razões do Amor. Aí você imagina que ele vai listar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 98, 99, 100. Mas é 100 com S. As 100 razões do amor. O amor não tem razão. Mas por que eu amo a minha mãe? Por que eu amo a minha esposa? Por que eu amo meus filhos? O amor é um trem sem sentido. Sem razão, não tem razão. Ah, não, eu amo a minha mãe porque ela tem 1,64 m.
Então, quem ama, ama. Não interessa seu estágio evolutivo. Há 100 razões. Não tem razão. Ama. Interessante. É o amor incondicional. Vamos. Fala. É o amor incondicional, né? O amor incondicional é isso, né? É isso. Tem até uma vez eu vi uma narrativa sua que eu achei muito bonita, né? Que é aquela que ele fala com o anjo da caridade para ir buscar o Judas, né? Aquilo é um amor incondicional muito, né? Lindo demais. E ele ali olha só, ali ele está desencarnando. Ali ele está no auge da dor, no momento de sair do corpo. Vem aquela turma toda para pôr bálsamo, para dar passe, para não sei o quê, e todo mundo fala, nossa, o que ele quer? Aí ele chama, cadê o Judas? Ajuda o Judas. Judas suicidou. Ele está preocupado com o Judas. Tá doido. Isso aí não tem... Pode juntar Super-Homem, Homem de Ferro, pode juntar a Marvel inteira, a DC Comics, pode juntar todos, não dá ele. Não dá ele. Toda vez que a gente está diante de algo inusitado, de algo completamente novo, como foi o caso dessa pandemia, não é hora de regrinhas, é hora de criatividade. Então, situações desafiadoras pedem uma imensa criatividade. E é aí que a gente evolui, é aí que a gente cria, é aí que a gente inventa soluções. Eu posso citar uma que eu vi aqui num grupo maravilhoso, até de uma querida amiga aqui, esposa do Montandon, a Vanessa. Eles colocaram máscara, colocaram luvas, deixaram um carro assim na esquina e marcaram um momento, e as pessoas necessitadas iam lá e eles davam máscara, davam remédio, davam alimento. Então, eu achei isso muito, muito bacana, né? Porque se protegeram, tomaram todas as precauções e, ainda assim, mantiveram uma tarefa de assistência social. Então, cada casa precisa encontrar, porque cada cidade é uma cidade, cada grupo é um grupo, tem questões etárias, são tantas variáveis que precisa exercer, acreditar. Tem que pensar fora da caixinha. Esse é o ponto. Você não lida com algo totalmente novo pensando na caixinha. É o que o Einstein falava. O Einstein dizia assim, você não resolve um problema no mesmo nível mental que você se encontra quando ele chegou. Então, o problema ele te pega de um jeito. Para você resolver ele, você tem que subir um degrau. É assim que funciona. Com relação ao jovem, eu diria assim, o primeiro papel do jovem é ele cuidar da sua saúde mental e emocional. Esse é o primeiro ponto. Cuide, coloque a máscara primeiro em você. Cuide da sua saúde mental e emocional. Porque os casos de transtorno psiquiátrico, os casos de suicídio, os casos de depressão, os casos de automutilação cresceram assustadoramente, especialmente na faixa etária dos jovens. Então, eu diria para os jovens, coloca a máscara em você. Depois você ajuda quem está do lado. Como é que é você colocar essa máscara? Olha, uma boa leitura, um bom filme, uma boa música, oração, pelo menos 3 vezes ao dia, um pouquinho de meditação, pelo menos 10 minutos por dia. Cuida do seu emocional. Cuida do seu emocional. E depois, criatividade. Como estamos tendo aqui, nós estamos fazendo uma live interagindo, o pessoal brincando. Então, assim, tem que criar alternativas para a gente ajudar uma amiga, um amigo que está com mais dificuldade. É isso, mas tem que cuidar dentro aqui. Porque se não cuidar dentro, a pessoa não tem força para poder auxiliar. Não há vocação sem provocação. A vida nos provoca para despertar o nosso dom. E nesse século XXI, a maioria dos encarnados estão dormindo, do ponto de vista espiritual.
Então, eu acho que a pandemia veio acordar muita gente desse sono. Agora, isso é agradável? Não. Isso é doloroso? É. Isso é desafiador? É. É. Mas quem falou que evoluir é fácil? Né? Ninguém falou isso. Né? É só você pensar que é escalar uma montanha. Né? Fácil não é. É possível. É um prazer quando você alcança. Mas não é fácil. É. O vilão, Betinho, está dentro de nós. Porque só tem alguém que pode paralisar a nossa evolução e comprometer o nosso destino, nós mesmos. Nenhum mal que o outro me fizer é capaz de paralisar a minha evolução e o meu destino. Alguém pode me fazer chorar. Alguém pode me provocar uma profunda expiação, uma prova árdua. Alguém pode colocar fel na minha boca, mas o único que pode comprometer meu destino sou eu. Então, há um grande inimigo morando dentro de mim. É um inimigo raivoso, violento, egoísta, arrogante, perverso, ardiloso. E ele só cresce e só tem chance se eu alimentá-lo. É uma fera que só cresce se eu der alimento para ela. A gente vai convivendo com as pessoas e começa a encontrar o, entre aspas, o farisaísmo. O que é o farisaísmo? É a religiosidade aparente. É o espírita de mentirinha. É o espírita que só tem aparência. Mas, nós vamos entender uma coisa. Eu não encarnei aqui para usar o movimento espírita como bússola. Eu tenho a doutrina espírita como bússola. Essa é a grande diferença. Por quê? Se Jesus fosse fazer isso, ele teria abandonado todos os apóstolos. Porque Jesus poderia fazer uma lista. Ah, não, Simão Pedro é violento, é sem educação. Simão Pedro vai me negar. Judas vai me trair. Tá? E esse aqui, ele poderia colocar defeito em todo mundo. Né? Mas, então, nós temos que entender que nós estamos num mundo de expiação e prova. O mundo de expiação e prova é um lugar de gente imperfeita. Inclusive eu. Não é? Então, qual que é a dica que eu dou? Sem indulgência, não existe relacionamento. Então, você vai sair do movimento espírita, você vai sair de todos os lugares da sua vida. Porque em todos eles, você vai encontrar seres humanos imperfeitos. Então, qual que é a dica que eu te dou? Desenvolva um superpoder. 1, não, 2. Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se você tiver esses 2 superpoderes, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, você vai vencer um tanto de desafio nas suas relações. Relações familiares, relações no movimento espírita, relações em todos os lugares. É importante. Se você não desenvolver esse superpoder, você vai ficar como uma pessoa de cristal, que qualquer coisinha ela quebra. Ela não resiste. E aí nós temos que entender, o nosso herói Jesus, o esqueleto dele é de adamantium. Não é de cristal. Jesus não tem medo da sombra do outro.
seguidor de Jesus não pode ter medo de sombra de ninguém, de imperfeição de ninguém. Senão ele não vive. Ele vai se trancar numa masmorra e vai ficar lá isolado, sem conviver com ninguém. E daí um tempo ele vai brigar com ele mesmo. Porque você fica numa masmorra trancado, você entra em contato com as suas imperfeições. Aí daqui a pouco você fala, não tolero mais. Aí, mas só que não tem como você largar você. Então não tem jeito. Superpoder aí, super dica é: desenvolva indulgência para com as imperfeições, perdão das ofensas. E deixa os outros. Cada um tem sua evolução. Deixa os outros, faça a sua. Porque a gente aprende uma coisa que é muito ingênua. A gente tem uma ilusão de que o espírito puro, ele só tem alegria, ele só tem... Não. Então, Jesus, quando vê alguém sofrendo, ele se emociona com a dor do outro. Por quê? Porque ele tem empatia. Como é que alguém que tem empatia não vai chorar com a dor do outro? Não, ele tem sim. E a tristeza é uma coisa divina. O excesso de tristeza que é ruim. Porque a pessoa que não tem tristeza nenhuma, ela tem uma psicopatia. Inclusive catalogada. Por exemplo, o Coringa. O Coringa, o grande adversário do Batman, é um psicopata por quê? Porque ele não tem tristeza, ele só tem alegria. Então não é isso que a gente quer. Então a gente quer uma coisa equilibrada. Nem a falta da tristeza, nem o excesso de tristeza. A tristeza equilibrada. Porque a tristeza é uma professora. Ela mostra onde tem perigo, ela mostra onde tem escassez, ela mostra onde que você está correndo risco, ela mostra que houve uma perda, que algo importante se foi. Isso é divino. Né? Então, a tristeza de Jesus na cruz é divina. Porque não é possível a gente imaginar que Jesus queria que Judas suicidasse. Que Jesus queria ser crucificado, expulso. Ele não queria nada disso. Ele queria que todos tivessem aceito a mensagem dele, que todos tivessem compreendido, e a Terra estaria 3.000 anos na frente. Isso que ele queria. Então, é uma tristeza divina. Mas não é uma tristeza que paralisa, não é uma tristeza que caminha para a inanição, não é uma tristeza que congela o coração. Aí não, aí já é excesso. Vai. Sabe qual que é o maior heroísmo de um espírito? É amar, Betinho. O maior heroísmo é amar. Sabe por quê? Você vai amar uma pessoa e ela vai ser ingrata com você. Você vai amar uma pessoa e ela vai te abandonar. Você vai amar uma pessoa e ela não vai te compreender. Você vai amar uma pessoa e ela vai te ferir. Então, o maior heroísmo do universo é amar. Amar é só para os corajosos. Amar é o maior ato de coragem. Jesus foi traído por Judas e continuou amando Judas. Pedro negou Jesus e ele continuou amando Pedro. O maior heroísmo é amar. Amar é só para os fortes. Por isso que a gente tem que se tornar forte. Amar não é brincadeira, não. Amar não é brincadeira. É um superpoder. Por isso, Betinho, está lá no Mensageiros, o benfeitor fala assim para André Luiz: os que amam governam a vida. Na pátria espiritual, os poderosos são os que amam. Não são os que ocupam cargos. Quem ama, governa. Porque é o herói. O grande herói é quem ama. Ama apesar de. Ama apesar de. Então, Jesus amou Maria de Magdala apesar dela estar na prostituição. Jesus amou Judas apesar dele trair. Jesus amou Pedro apesar dele negar.
Jesus amou Saulo apesar dele ser um perseguidor de cristãos. Jesus sempre amou apesar de. Amou o soldado que o furou com uma lança. Amou tanto que 20 séculos depois esse soldado reencarnou como Dom Pedro II. Esse é o herói. Amar é um ato de heroísmo.